Como que eu faço, Roger, para personalizar um corte para aquela cliente? Como que eu faço? Qual é a técnica que eu utilizo para personalizar um corte? Primeira coisa, tá? Quando a cliente chega no salão, no diagnóstico, né? Eu já falei aqui, o cabeleireiro, ele tem que fazer um bom diagnóstico. E o primeiro ponto para você fazer um bom diagnóstico é você conversar com a cliente. Você não vai conseguir personalizar um bom corte para sua cliente sem você primeiro entender muito bem o que a cliente quer, né? Então você precisa conversar, você precisa entender qual é a base, entender qual é o movimento, entender qual é o acabamento. Pede para a cliente mostrar foto, né? Eu sempre peço para a cliente mostrar foto do meu trabalho para ela, tá? Pra mostrar foto do meu trabalho para mim. Quando a cliente, por exemplo, às vezes ela vem com uma foto de um trabalho que não é meu, aí eu pego e abro lá minhas redes sociais, né, o meu catálogo que eu tenho na rede social, e aí eu peço para ela, olha e dá uma olhadinha, vê o que você se identifica mais e me mostra uma foto, né? Então, o cabeleireiro ele precisa entender de como analisar muito bem como está aquele cabelo, né? Então, primeiro passo da análise do diagnóstico é você entender qual é a base que está aquele cabelo e qual é a base que você vai fazer. Segundo passo, qual é o movimento que está aquele cabelo e qual é o movimento que você vai fazer. E depois, né, o acabamento, que é casado com a textura e o movimento que você vai dar. Então, você precisa entender muito bem isso com a cliente, né? É claro, comprimento, franja, qual tesoura você vai usar, né? Tudo isso você precisa já entender antes. E a melhor forma de você personalizar um corte para aquela cliente, que nem eu falei, é você entender, né, como está aquele cabelo, como você vai fazer aquele cabelo, como a cliente quer aquele cabelo, entender que tipo de textura você vai dar naquele corte, que tipo de movimento você vai dar naquele corte, entender o que a cliente espera do seu trabalho, né? Isso é um passo muito importante também, né? E o principal, não assumir nada que você realmente não saiba fazer, né? Eu lembro quando eu iniciei na profissão, há uns anos atrás, né? Quando eu iniciei há 15 anos atrás na profissão, eu lembro que eu saí do curso básico e eu achava que eu sabia fazer qualquer tipo de corte. E na real eu só sabia fazer um corte de cabelo. E eu tive uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque chegava cliente, né, pedia aquele corte, eu tinha vergonha de dizer para cliente que eu não sabia fazer e muitas vezes, na maioria das vezes, fazia errado o corte do cabelo da cliente. E aí você já viu no que deu, né? Imagina você combinar algo com a cliente e não entregar o combinado. Perde a cliente. Então, eu sempre falo, eu tenho um monte de cliente que me ama, com certeza. Né? Imagina, eu tenho cliente que está comigo há 15 anos fazendo cabelo comigo, mas deve ter um monte que me odeia. E que com certeza aí jamais faria o cabelo comigo hoje, porque traz, né, uma experiência negativa lá de trás. Só que isso é um processo necessário. Todo mundo tem que passar por esse processo. Né? Não existe o cabeleireiro de sucesso que não tenha passado pelo processo, pela experiência de um dia começar, de um dia errar, um dia estudar, aprender, praticar, colocar em prática, né? Todo cabeleireiro de sucesso hoje, o cabeleireiro de alta performance, foi um cabeleireiro que um dia começou e um dia também passou pelas mesmas dificuldades que você está passando. Então, não tenha medo de errar. Só o que você não pode é assumir algo que você não saiba fazer. E o principal, né, é estudar muito. Você não vai conseguir personalizar trabalho nenhum se você não estudar, né? Inclusive, isso é um trabalho bem grande que eu passo, que eu tento transmitir para os cabeleireiros aqui, né, que me acompanham aqui nas redes sociais, em fazer eles entender, né, que a educação ela faz parte do crescimento profissional, né? É o ponto principal, né? Não adianta você achar que fazendo um curso básico de cabeleireiro você está pronto. Não está pronto nunca. Né? Eu falo tanto isso aqui, que a experiência de salão, é claro que tem que fazer o curso básico, tá? Não me entenda mal. Tem que fazer o curso básico, tem que se especializar, tem que fazer curso de especialização, mas o principal é você vivenciar o dia a dia dentro do salão. Porque chega pepinos pra gente resolver dentro do salão que você não vai aprender no curso básico, você vai aprender no dia a dia, na prática, praticando. Então pratique muito, né? E a melhor forma, que eu falei, de personalizar qualquer trabalho é você estudando, né? Antes de botar a mão na massa, antes de já atender as clientes. E depois, obviamente, é você fazendo um bom diagnóstico. 90% do nosso trabalho
ele tá no entender, porque cada cliente tem uma cabeça diferente de pensar, né? Cada cliente, às vezes a cliente, ela chega com um corte que você fez naquela cliente, passou, cliente que você já fez, aí ela acha que vai ficar bom para ela. Quando você termina aquele corte, ela vê que não ficou bom para ela. Às vezes a cliente ela chega no salão e ela pede um platinado branco, e aí quando você entrega o platinado branco, você vira a cadeira pro espelho e ela acha que não ficou legal para ela. Assim como acontece de cliente às vezes ir no salão, faz a mecha, ela se acha linda e maravilhosa, ela chega em casa e o marido diz que não ficou legal, e aí ela volta e diz que quer terminar, quer refazer o trabalho e que não quer mais ficar loira. Então assim, o nosso trabalho principal, ele está em entender a cabeça da mulher, né? E coisa que não é fácil. Você sabe que entender a cabeça de uma mulher não é fácil, né? Então, você precisa estudar muito, né? De como entender, né, a sua cliente que está sentada na cadeira. E às vezes a cliente, muitas vezes a cliente ela chega no salão, né? E você faz um corte bem básico, assim, só tira a pontinha do cabelo dela. Mas 40 minutos de conversa, você ganha ela. Você ganha ela por quê? Pela confiança, porque essa cliente, ela só quer ser ouvida, né? A mulher, ela só quer ser ouvida. Então, o cabeleireiro, ele de alguma forma, ele se torna um pouco psicólogo também, né? Tem cliente que procura, obviamente, a maioria das vezes pelo trabalho, né? Pelo trabalho bonito que ela viu lá na rede social, né? E ela vem no salão e você entrega um trabalho bacana, mas na maioria das vezes a cliente ela fideliza pelo atendimento, né? Você realmente personalizar um atendimento para ela, para cada tipo de cliente, né? E o cabeleireiro precisa entender que ele está lidando com um ser humano, né? Ele não é uma máquina, né? Eu já vi cabeleireiro atender dentro do salão, a cliente chega, ele mal olha no olho da cliente, ele vai lá, leva a cliente pro lavatório, lava, corta, manda a cliente embora e nem conversa com a cliente. Então você acha que você vai fidelizar uma cliente dessa forma? Óbvio que não. Por quê? Porque a mulher ela quer ser ouvida, né? Para que ela seja conquistada, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser entendida, ela precisa, né, receber amor dentro do seu trabalho. E esse é o principal.